Olá, muito boa noite a todos vocês que nos assistem, nos ouvem, nos acompanham aqui no nosso podcast Papo de Pombo, podcast semanal que tenta trazer um pouquinho de cotidiano, de assuntos de entretenimento, de cultura, e hoje um tópico diferente que envolve culinária, vai ser a primeira vez aqui no nosso canal. Meu nome é Wilder Rodrigues, estou aqui do lado da minha companheira de toda semana, Raquel Radomão, e vamos aí para o episódio de hoje. A nossa convidada de hoje é a Monique, que tem uma página no Instagram chamada Pimenta Quântica, e o link vai estar na descrição do vídeo. Seguem ela lá e ela vai contar para a gente um pouquinho do que ela faz nessa página. E já adianto que é deveras delicioso. Então, Monique, uma boa noite para você. Muito obrigado por ter aceitado o convite para trocar uma ideia com a gente. Obrigada, Wilder. Obrigada pelo convite, Raquel. Já conheci a Raquel, você não, então muito prazer e obrigada mais uma vez pelo convite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para quem estiver assistindo. Tá certo. Então, Monique, vamos começar nossa conversa. Eu tenho um bocado de interesse para saber o que levou você a optar por trabalhar com o que você trabalha agora, né? O que foi o seu, digamos assim, qual é o seu background para fazer o que você faz hoje em dia? Bem, vou contar um pouquinho rapidamente da minha história, né? Eu sempre gostei muito de cozinhar. Eu sempre tive muito incentivo também da minha mãe para isso. Eu acho que isso é essencial. Então, se você está aqui assistindo, você tem filhos, levem os seus filhos para a cozinha. Cozinha é sim um lugar de criança. E isso sempre foi muito, esse lado sempre foi muito despertado dentro de mim. As reuniões de criança, os encontros, sempre tinha muita comida e eu sempre estava ali, literalmente, participando daquele movimento. E aí, não segui nesse caminho, acabei seguindo o caminho meio que padrão, né, de todo adolescente dos anos 2000, adolescente nos anos 2000. Fiz faculdade de Química, e na época não existia ser youtuber, ser instagramer, nada disso. Acho que A o internet Instagram, ainda era... inclusive, nem existia, eu acho. Não, a internet era de escada, né? É verdade. Era... Então não existia a possibilidade de fazer o que a gente está fazendo hoje. E aí eu fui fazer o tradicional, né? Entrei na faculdade de Química, comecei a dar aula em 2007, entrei em 2006, 2007 comecei a dar aula. E aquilo me completava muito, eu era muito feliz dando aula. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ensinar alguma coisa a alguém. Já eu sou professor. Então, é algo que nos preenche muito, assim, eu saía sempre transbordando da sala de aula, eu sempre gostei muito de ensinar. E aí, o caminho foi seguindo, né, continuei, fiz mestrado, fiz doutorado, e no início do doutorado surgiu uma mudança de cidade. Aí vocês já mudaram de cidade, né, vocês sabem como é... Mais de uma vez, inclusive. Como é difícil. Mas... Rotina muda completamente. Eu já mudei acho que 3 vezes. No meu caso, teve uns paranauê mais complexo, porque o meu marido mudou e eu fui a mudada. Né? Eu fui na mala. Isso me deixava muito mal, porque fui na mala. Porque eu sempre fui muito independente e eu deixei as escolas que eu trabalhava, deixei o doutorado, e isso, eu fiquei realmente muito mal com isso. E aí entrou a culinária. Eu falei, cara, eu tenho que fazer algo que me deixa muito feliz. Continuei fazendo um doutorado, mas eu não dava mais aula, eu não tinha mais um propósito, eu não ensinava. E aí é como se realmente eu não estivesse fazendo o que eu mais gostava de fazer. E aí eu abri o Instagram, aí agora já não era mais um adolescente nos anos 2000, né? A gente já estava em 2017, já tinha Instagram, internet boa, abri, e eu acho que com um mês de Instagram eu já tinha 1.000 seguidores. Nossa! Caraca. 1.000 seguidores. Bem rápido, muito bom. E sua Sem página robô, é sobre? Sem nada, sem comprar. Então, ela começou sobre comidas em geral. Tudo que eu cozinhava, tudo que eu fazia em casa sozinha, né? Eu e meu marido, eu postava. E aí era uma receita nova, era algo que eu criava, era comida. O propósito, a ideia era fazer com coisas simples, pratos mais sofisticados, com ingredientes simples. Esse era o propósito. Fazer aquela gourmetizada, né? Dar aquela gourmetizada.
E aí foi indo, eu fiquei assim uns 2 anos só postando comida, e aí cheguei, acho que aos 10 mil seguidores, assim, Caramba, só legal. postando comidas em geral. Que legal. E aí, como é que o pão chegou? O pão chegou, eu sempre que viajo, o pão é o meu lugar seguro. Vocês gostam de viajar, assim, fazer turismo gastronômico? Sim, sim. Nunca fiz, então ainda não sei opinar. Não, eu já fiz. Não, mas, por exemplo, Sempre que você vai para saiu de algum lugar. Minas. Minas é a comida mais gostosa do planeta. Quando você vai para algum lugar, você come a comida do local, é isso? Sim, sim. Você come a comida dos outros locais? Sim, a não ser que ela não seja Eu sou muito resistente a isso. atraente visualmente, aí eu prefiro não. Ou você fica só no McDonald's. Eu sou muito resistente. E o pão... por incrível que pareça, eu não gosto de McDonald's. Então... Opa. Isso aí. O pão, ele é o meu lugar seguro. Onde eu vou, se a comida tá esquisita, se tem algo ali que não me agrada, eu como pão. Legal. Vocês me ouvem? Sim, perfeitamente. Deu uma travada. Não, aqui tudo agora boa. voltou. Então tá bom. Então, o pão... O Wilder tá meio travado para mim. A Raquel eu escuto. Não, mas pode ir falando. Então, o pão, ele é meu lugar seguro. Tá bom. O pão, ele é meu lugar seguro. E aí, quando não tem algo que me agrada, eu vou comer pão. Eu pensei, cara, por que eu não faço pão? Por que eu não começo a fazer pão? E aí eu conheci a fermentação natural. E aí eu comecei a fazer pães. No primeiro momento, eu nem pensava em vender, nem ensinar, nada, mas como fazia parte do meu cotidiano culinarístico, vamos colocar assim, eu eventualmente postava. Nisso começou a vir gente atrás do pão. Ensina, não sei o que. E aí eu comecei com algumas coisas mais simples. E aí, quando eu me vi, eu tava no meu Instagram, só falava de pão, basicamente. Então, o pão foi meio que, acho que como tudo na minha vida, eu fui seguindo um fluxo até chegar no pão. E aí, o resumo foi basicamente isso. E a virada de chave mesmo foi quando eu acabei o doutorado e aí acabou a bolsa. Né? Quem já viveu de bolsa sabe o quão isso é desesperador. Vivo Ao mesmo ainda. tempo que você quer acabar... Vive ainda. Ao mesmo tempo que você quer acabar com aquilo, porque aquilo é uma tortura psicológica, você quer acabar, você sabe que você vai perder o dinheiro. Né? Não que eu acho que seja uma super remuneração, inclusive eu acho que seja uma remuneração muito ruim do que a gente faz. Mas a bolsa acabou, e aí eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? E aí nisso surgiu um convite para um pós-doc em Espanha. E eu ia fazer parte de um trabalho envolvendo plástico biodegradável, que era a minha linha de pesquisa, e ia trabalhar no Parlamento Europeu, ajudando na criação de leis e regulamentos envolvendo a questão dos plásticos biodegradáveis. Eu falei, cara, é um negócio muito maneiro, mas sabe quando aquilo eu não queria. Você sentia que era tinha uma alguma bolsa coisa gorda que não estava encaixando, né? Não era vontade, sabe? Eu não queria aquilo, já não fazia mais parte de mim, eu só empurrava aquilo, eu não tinha brilho nos olhos com aquilo. Eu gosto de pesquisar, e eu acho que, inclusive, pesquisar fora do Brasil seria muito interessante. Você fez fora, né, Raquel? Mestrado. Sim, mestrado, isso. Então, eu acho que seria até uma experiência muito legal, mas não era aquilo que eu queria. E aí eu pedi 2 meses para responder. E aí o meu orientador me deu 2 meses. Aí nesses 2 meses eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu preciso preciso fazer alguma coisa para recusar. Eu só vou recusar quando eu estiver em terra firme. E eu sabia que a minha bolsa ia acabar. E aí eu criei o meu curso. Aí eu criei meu curso com tudo que eu sei de pão, tudo que eu sabia na época. Hoje eu já sei mais, né? Porque a gente está sempre estudando. Com tudo que eu sabia na época, criei, gravei tudo sozinho, usando um tripé de R$60. Então esse foi meu investimento. Da hora. Comprei um tripé de R$600, gravei no OBS Studio, aprendi tudo sozinho, gravei, editei tudo sozinho em 2 meses. Eu lancei meu curso. Em 2 dias eu tinha 20 alunos. Olha, maravilha. Aí eu falei, é isso.
Aí eu nem precisei recusar o pós-doc, porque o meu orientador me segue no doutorado, meu orientador me segue no Instagram. Então Aí ele já entendeu, já. Porque eu expliquei para ele, né? Uhum. E aí, aquilo era o que eu precisava, sabe? Para ter confiança que, pô, é aquilo. E me preenche, porque eu estou ensinando. Não é química, é pão, mas eu estou ensinando. Eu poderia ensinar artesanato, eu poderia ensinar qualquer coisa. De muita forma, né? De muita forma, exatamente. Aí foi assim que eu cheguei. Não foi nada muito, acordei e vou fazer isso. Não, foi muitos empurrãozinhos. O nome Pimenta Quântica entrou quando? Desde o início. Legal. Inclusive, eu já tentei mudar, mas esse nome já é quase uma marca. Então, eu abri empresa com o nome Pimenta Quântica, aí eu não vou mudar, decidi que eu não vou mudar. Mas tem a ver com química, né? Pimenta, porque já é uma coisa mais ligada à culinária, sim. E eu gosto de pimenta e coisas apimentadas. E o quântico. Depois eu fiquei com o rancinho da palavra quântica, porque tudo é quântico, né? Tem terapia quântica, não sei o que quântico. Eu fiquei, cara, será que eu não tô indo na manada? A gente até já conversou com um físico especializado em quântica aqui, 15 dias atrás. Aí ele falou isso. E tudo é quântico também. Claro que a gente abordou esse tópico também. Até porque, tipo, Mas eu acabei... Até porque, tipo, eu sou físico, né? E eu trabalho na área de quântica. Então, claro que a gente ia comentar sobre isso também. Sobre cura quântica e afins. Mas não tem nada a ver. Praticamente... É bem abstrato mesmo. Não tem nada de quântico, não. É só o mesmo nome, mas eu já confesso que eu já pensei em mudar exatamente por isso, pelo uso inapropriado da palavra quântica, que eu também estou fazendo, mas pelo menos eu não estou enganando ninguém, é só marketing. Mas chama atenção, de certa forma. Eu acho que é válido, porque você colocar a palavra quântica depois de qualquer coisa, deixa essa coisa chique, entre aspas. Então vai chamar deixa essa coisa mais potente, né? Mais difícil, mais intelectual. Você pode virar e falar, não, é pimenta quântica porque é uma pimenta que arde e não arde ao mesmo tempo. Isso. Sabe? Isso, já falei isso. Que é uma pimenta muito forte. Arde e não arde ao mesmo tempo. Então, só provando para saber. Sabe? Ela pode estar ali, mas ela também pode não estar. Pode também não estar, exatamente. Então, existe uma probabilidade dela estar picante ou não. Aí você pode falar. Várias coisas. Dá para fazer o marketing em cima disso. Tá vendo? Dá. Muito legal. Mas aqui, uma pergunta. Aí, no caso, você se especializou em pães, né? Hoje em dia, a gente sabe que, como tem muita informação para tudo quanto é lado, para uma ou outra informação sobressair, ela tem que ter algum diferencial. Qual que você acha que, tipo assim, se autoanalisando, qual você acha que foi o seu diferencial para o seu curso chamar a atenção das pessoas? Eu acho que não só o curso, mas o meu posicionamento de sempre, né? Eu sempre me coloquei, apesar de eu ter, no início, muita dificuldade de aparecer, eu sempre me coloquei como uma pessoa que fazia o doutorado em Química. Isso sempre foi muito claro para o meu seguidor, porque eu realmente via o meu seguidor como uma pessoa próxima, uma pessoa que eu dividia a minha vida, né? Principalmente de 2 anos para cá. Eu criei esse vínculo, considerando que cada seguidor é um ser humano, né? E não somente um número. Então, eu sempre dividi a minha vida. E eu postava, não aguento mais esse doutorado, não aguento mais. Então, eles sempre souberam que eu tenho conhecimento químico e muita propriedade, né? Para falar do tema, além da didática, que eu sempre deixei muito claro também que eu sempre dei aula. E que eu só parei de dar aula porque eu me mudei de cidade. Eu acho que, sem dúvida, esses foram grandes diferenciais, porque eu trouxe ao mercado, né, a galera que ensina pão, né, no Instagram, eu trouxe esse novo olhar, onde eu motivo o meu seguidor, o meu aluno, a não ficar focando só em receita, porque receitas, apesar da ciência culinária ser um pouco exata, né, você mistura X com Y e vai dar, sei lá, XY, ela tem muitas outras variáveis ali que envolvem tempo, temperatura,
e que no pão isso se apresenta de uma forma muito sensível. Fazer pão no Rio de Janeiro é uma coisa, fazer pão em São Paulo é outra. Então, eu sempre trouxe esses aspectos do ponto de vista científico. E eu tenho certeza que isso atrai muitas pessoas. Algumas não, porque algumas querem receita pronta, querem um negócio meio que encaixotado. Existe uma chance delas não terem um bom resultado? Existe. Porque, como eu disse, não é uma ciência exata fazer pão. Né? Tem muita ciência, mas não só ciência exata. Tem muitos fatores, muita coisa que altera aquilo ali. Então, eu trouxe esse olhar, e eu acho que junto com a didática, de entender que eu posso ter um aluno que é completamente leigo, que nunca fez nada, nunca fritou nada além de um ovo. Então, eu trago bastante esse posicionamento, de entender que, de repente, aquela pessoa é completamente leiga e eu tenho que do beabá com ela. E aí eu trago isso nas minhas postagens. Eu tenho postagens que são muito iniciantes e tenho postagens onde eu coloco print de artigo científico. Eu vou em todos os paralelos. Né? E com isso, algumas pessoas realmente se afastam. Porque realmente às vezes você só quer misturar farinha, água, sal e botar um pão. Você não quer saber o nome, o gênero dos micro-organismos que tem ali naquele fermento. Isso, para mim, é muito relevante. Se eu começar a falar com vocês, vocês vão ver que tem muita relevância, mas, de repente, aquela pessoa só quer comer o pão e tá tudo bem. Né? Existem pessoas que só vão querer isso e tá tudo certo. O meu objetivo já é ir mais um pouquinho a fundo, e eu acho que isso é o grande diferencial. O que eu acho muito legal no teu canal também é que você experimenta coisas, né? Eu lembro um que me chamou muita atenção, foi o pão de cenoura, que você fez um paralelo com... Pode falar a marca aqui, né? Do Vic Bold, que a gente compra no mercado, né? Eu até consumo esse pão. Aí você, não, vou fazer um parecido aqui, vou tentar algumas coisas. Aí você foi fazendo meio que quase que em tempo real, assim, explicando o que você tentou, o que deu certo, o que não deu certo. Aí você faz o mistério ali, eu posto a receita ou não? Aí, vou postar sim, porque isso é legal, é Sempre. fazer. Ficou muito bacana, né? Eu acho isso legal, esses experimentos. Eu acho que você explica muito bem, bem detalhado, né? É difícil a gente ver vídeos dessa maneira. E você sempre procura usar recursos simples, né? Você mostra que não precisa ter um forno profissional em casa para fazer um pão gostoso. Não. Por isso você tenta explicar muito bem para a pessoa conseguir atingir o melhor objetivo. E você também mostra suas falhas. Às vezes, quando dá errado, você também bota. Tem muita gente que só bota a coisa certa. Fala, humanizar, né? Aqui. Fala, eu errei aqui, gente. Olha, tal coisa aconteceu. Pra a pessoa não errar também, né? É, lógico. E é errando que a pessoa aprende, né? Eu já tenho um pouco mais de autonomia para tentar reverter aquele erro e fazer aquilo ficar um pão comível. De repente, o meu seguidor, ele não tem ainda. Então, ele pode jogar fora, ele vai... E uma coisa que eu motivo muito também, nem sempre vai dar certo. Pode dar errado, porque a gente não nasceu andando, a gente não nasceu falando, a gente vai aprendendo. E, cara, você tem uma mãe, que é mãe também em tempo integral, e eu vou te perguntar, sua mãe faz pão? Sua mãe faz pão? Eu que faço com ela. Ela não faz pão. As pessoas não têm o hábito de fazer pão. Sabe verdade. por que elas não têm? Porque o Vic Bold é gostoso. O Lazarento é gostoso. Assim, tem um monte de porcaria? Tem. Você fica inchado quando você come? Tem. Mas ele foi feito para ser gostoso, porque ele tem um monte de coisa ruim. Aí o fabricante coloca um monte de açúcar, um monte de sal. Não tem como ficar ruim, fica umami o negócio. Fica gostoso. Você postou sobre isso, né, recentemente, respondendo alguma pergunta, né? Eu achei muito legal que você colocou isso. E a pessoa falou, não, mas normalmente é mais doce, o teu não ficou tão doce. Você, é doce porque eles estão botando em cima de outros conservantes. Sim. Muito interessante. Foi a bábica. A bábica é um pão judaico. Isso, a bábica. É um pão que se come no período da Páscoa. Eu não sei se fala bábica, bábica, depende da... Mas é um pão polonês, da tua família aí paterna. E se come na Páscoa judaica. E eu tenho esse pão no meu curso, é o meu pão preferido, assim. E realmente não é um pão muito doce, porque brasileiro está acostumado a comer sobremesa e pão muito doce. Por quê? Eles colocam muito açúcar no mercado exatamente para encobrir a quantidade de aromatizante não, de conservante que coloca. Você que também já estudou química, você estudou química, estudou engenharia química um pouco? Foi. Os conservantes, eles são sais.
Uhum. Eles são sais. E aí, para encobrir aquele sal, aquele gosto salgado, coloca-se açúcar. E aí você come um pão que você só sente doce, você não sente o gosto do chocolate. Se você come um pão, uma sobremesa fora do Brasil, você vai ver que não é tão doce. Porque muitos dos conservantes que a gente usa aqui não são permitidos na maioria dos países desenvolvidos. E aí não são muito doces. Até mesmo o cinnamon roll, que é um pão super doce, é muito comum nos Estados Unidos. Você come e você sente o gosto de canela, você não sente o gosto de açúcar. Açúcar, né? E aí eu tenho alguns seguidores que vêm falar, ai, não achei muito doce. E aí também é um pouco a minha função reeducar o paladar dessa pessoa. A gente está comendo um pão que é super saudável, artesanal. Açúcar não combina com ser saudável. A gente vai pôr açúcar? A gente vai, porque o açúcar também faz parte da nossa dieta, né? Da nossa pirâmide alimentar. A gente precisa de açúcar. A gente não precisa colocar tanto. É verdade. Que aí realmente a gente não sente o gosto do chocolate, o gosto da canela. E aí a gente tem que lidar com isso e tentar explicar. Eu poderia simplesmente falar para ela, coloca mais açúcar. Ela vai ficar feliz? Seguidora feliz para sempre, porque eu dei a solução para o problema dela. Que ela queria, na verdade, que ela era até minha aluna. Ela queria isso. Coloca mais 20% de açúcar. Ela ia amar o pão. Mas não, eu tentei mostrar para ela que existe um fundamento para aquilo, né? E o pão é doce, ele é docinho, ele é levemente adocicado, gostoso. Você pode colocar uma calda de caramelo se você quiser mais doce por algum motivo, né? E só, né? Mas é bem isso mesmo. Eu tento mostrar e tento sempre reproduzir esses clássicos da panificação industrial, né? Que engaja, né? É muito legal isso. Não, E é um processo longo também, né? Essa que é a questão. Por isso até que eu até te falei, eu ainda não comprei teu curso, porque fazer o levain leva uma semana, né? E às vezes talvez até um pouco mais. Só que eu acho que é o processo que torna o pão especial, né? Sim. Exatamente. A fermentação natural, ela usa um fermento, vou explicar agora para quem não entende nada. Ela usa um fermento natural, um fermento que você faz em casa com a sua farinha, os micro-organismos do seu ambiente, da sua mão, do seu pote, da sua água. E aí você tem uma cultura de micro-organismos capazes de fermentar o amido do trigo. Mas você não precisa fazer o seu fermento. Você pode pegar um pouquinho com alguém, igual o kefir, igual kombucha. Você pega um pouquinho com alguém. Eu tenho um post colaborativo onde tem pessoas do Brasil todo, tem a cidade lá, é o match do levain. Você procura uma pessoa da sua cidade e aí a gente doa. O levain, ele é doado. E agora eu tô com um projeto também de mandar para alguns alunos levain desidratado pelo correio. Ah, que legal! É tipo o último passo. A pessoa vai tentar fazer porque, como você disse, é uma experiência legal. Você pensa, mas é chato, vai... Só que, cara, leva 30 segundos para você fazer por dia. Você não tem 30 segundos para se dedicar ao seu fermento por dia? E é muito gostoso, é quase que... Eu sou uma pessoa cética, assim. Mas é brincar de Deus, sabe? Brincar de criação. Porque você tá criando algo, né? É brincar de criador e criatura, eu posso falar assim. E é muito gostoso fazer o seu fermento em casa. Você vê que ele vai crescendo, ele vai fermentando. E aí, a partir dessa cultura, quando ela tá forte, leva em média 7 dias, mas pode durar mais. Dependendo da sua farinha. Nossa farinha, ela vem com muito agrotóxico. E aí, os agrotóxicos inibem, né, a cultura dos micro-organismos, o crescimento. É a função, né, do agrotóxico. Mas, em média, assim, 15 dias, todo mundo consegue um fermento, no máximo em 15 dias. Aí você pode começar a fazer seus pães, mas você pode começar já com o fermento pronto de alguém. Começa com o pronto, aí depois vai fazendo, né? Começa a fazer o próprio. Isso, ou enquanto aí eu tô você... fazendo já vou fazendo o levain ali pro próximo pão, né? Exatamente, eu fiz isso. Eu comecei a fazer pão com um fermento dado. Depois eu fiz o meu próprio fermento. É uma experiência que todo mundo um dia vai acabar passando. Muito legal isso. Outra coisa bacana também é que você sempre busca usar a farinha nacional, né? Sempre que possível. Sim. Porque existe uma limitação.
Existe uma limitação geográfica e financeira com relação à farinha italiana. Definitivamente, as farinhas brasileiras, elas não são preparadas, elas não são fabricadas para fazer pão, porque a gente não tem costume de fazer pão. É por isso que eu falo, a pessoa nunca fez pão na vida, nunca fez nada, acha que de um dia para o outro vai fazer um pãozão francês, uma baguete francesa. Não é assim, porque a gente não tem o hábito de fazer isso. A gente cresceu compondo pão francês. Então, nossas farinhas, elas não são panificáveis. Hoje está até mudando, depois da pandemia, a gente está vindo umas farinhas melhores. E existe uma limitação geográfica e financeira do acesso à farinha italiana. Você está numa cidade super grande, num bairro nobre, você encontra. Agora, se você quiser uma farinha italiana agora, você vai lá no Empório Santa Terezinha, lá você encontra. Eu moro na cidade com um dos maiores IDHs do Brasil, Santos, e eu não encontro farinha italiana lá. Caramba. Então, existe uma limitação que é geográfica e financeira, né? Mesmo que eu tivesse dinheiro, que eu quisesse investir numa farinha italiana, eu não tenho, porque existe uma limitação geográfica, ela não chega ali para mim. E aí eu vi que muitas pessoas também não tinham acesso à farinha italiana. E muitos dos meus amigos de trabalho, né, que tem também curso de pão, Instagram de pão, usam italiana. Eu falei, cara, eu vou começar a fazer com farinha brasileira e vou usar isso no meu posicionamento. Então, eu só uso farinha brasileira. Só uso farinhas brasileiras. De supermercado de preferência. Muito bom. Tá vendo, Wilda? Você perguntou um diferencial, a gente já falou vários aqui, né? Assim que é bom. Assim que é bom. É isso aí. E qual seria a diferença? Claro que tem diferença entre usar uma farinha e outra. Qual seria a diferença, assim, na prática e se tem como contornar ela com a brasileira e com alguns outros ingredientes, alguma coisa assim? Bem, uma coisa que a gente não falou ainda, que eu acho que vale a pena falar, e aí eu vou linkar com a sua pergunta, são os benefícios, né, da fermentação natural. E aí eu vou linkar com a questão das farinhas, tá? Um pão de fermentação natural, né, um pão feito com esse fermento, ele é muito diferenciado em relação ao fermento biológico. O fermento biológico industrializado, né, seja o hidratado, o fresco da padaria ou o seco do supermercado, eles são leveduras selecionadas e essas leveduras, elas são muito fortes e têm muito potencial de formação de gás. Então, seu pão cresce. Só que ele cresce muito rápido. Como é que funciona isso? O micro-organismo, ele come o açúcar da farinha e produz gás carbônico. Só que esse processo é assim, no fermento biológico, na fermentação rápida, né, na fermentação industrial, como quer que seja. Já o nosso fermento natural, ele é uma cultura de micro-organismos não selecionados. Dentro dessa cultura, a gente tem não somente as leveduras que são capazes de fazer essa fermentação acelerada, né, formar gás carbônico, como também forma diversos ácidos, aldeídos, diversas substâncias que têm muito potencial nutricional. Então, o pão com fermento natural, ele é muito nutritivo. Mas um dos principais benefícios, além da questão nutricional e dos aromas que são gerados, né, nesse processo, que ocorre paralelo à formação de gás, é que na longa fermentação, ou seja, quando o pão fica maturando a frio na geladeira, que é uma das etapas, né, do processo de fermentação natural, o açúcar, todos os açúcares pequenininhos, aquelas moléculas muito pequenas, elas são consumidas pelos micro-organismos. Então, no seu pão, os carboidratos simples foram todos consumidos. Então, ele tem menor índice glicêmico. Literalmente, ele engorda menos, porque ele é digerido mais, né, lentamente. É diferente. A gente não tem aquele choque de glicose no sangue. Eu comparo muito com relação à batata doce e à batata inglesa. E aí, as pessoas fazem esse paralelo. Por que a galera fitness prefere batata doce em relação à batata inglesa? Ambos são carboidratos, né? Só que a batata doce é um carboidrato do bem, não é isso que falam? É basicamente como se fosse o pão de fermentação natural. O pão de fermentação natural é a batata doce e o pão francês é a batata inglesa. Qual que a gente dá preferência? A gente dá preferência à batata doce, porque ela tem melhor digestibilidade, assim como o pão de fermentação longa. E aí entra a questão das farinhas.
as nossas farinhas, elas têm um pouquinho mais de dificuldade de resistir a essa longa fermentação. Por quê? Porque são farinhas um pouco mais fracas, né? Como é que ocorre a formação do pão, né? Existe um monte de proteínas ali formadoras do glúten. Essas proteínas, elas se organizam. Elas se organizam criando os espaços que vão ser preenchidos com os gases da fermentação. Se essa farinha é uma farinha forte, a bolinha de gás fica assim. O gás fica todinho dentro da rede de glúten. Se essa farinha é fraca, o que acontece? Essa rede, ela arrebenta. As farinhas brasileiras, elas são mais suscetíveis a essa ruptura. Já as italianas, elas aguentam um tempo a mais dessa rede de glúten íntegra. Essa é a principal diferença. Mas os benefícios da fermentação longa, eles já são encontrados: menor índice glicêmico, melhor digestibilidade, né? O consumo desses carboidratos simples, com 10 horas de fermentação a frio, 10, 12 horas, a gente já tem essa redução de até 80% desses food maps, né? Esses carboidratos que não são tão interessantes para a gente. E as farinhas brasileiras aguentam esse tempo. As italianas a gente consegue até 48 horas. E aí o seu pão fica cada vez mais saboroso e cada vez mais leve. As brasileiras não, porque essa rede ela colapsa, né? Ela arrebenta. Mas é possível ter benefícios da fermentação natural longa com farinha brasileira. E é isso que eu tento mostrar. Que apesar de serem mais fracas, elas têm força suficiente para ainda assim nos gerar benefícios. Muito legal. Então, fazendo uma paralela com a brincadeira que eu fiz contigo essa semana, né? Você mostrou os pães que você estava levando para casa, né? Aí eu, caramba, se eu fosse você, eu ia ter comido tudo já, né? Quando eu tento fazer um pão aqui, eu fiz um essa semana de quase 1 quilo, não durou nem 2 dias o negócio. Aí a Monique me explicou, né? Ela, não, porque os pães que a gente faz com fermentação natural, eles são menos calóricos, né? Eles são mais saudáveis, então, né, são do bem. Então não teria tanto problema assim. Eu acho assim, em número de... Eu não sei te dizer exatamente, porque eu não sei fazer, nunca me interessei assim. Inclusive é algo que eu preciso estudar, fazer tabela nutricional. Eu acho que o número de calorias, né, são bem semelhantes, o valor energético. O que muda é a forma com que aquele carboidrato vai ser digerido, né? A batata inglesa é aquele choque de glicose, né, de amido. A batata doce já vai devagarzinho, ele vai jogando gradativamente o amido, né, o açúcar. Basicamente é assim que acontece no pão, né? Então ele é muito mais leve, digerido, e por isso que sacia mais também, né? É verdade, verdade. O pão com fermentação, mas ele é mais proteico, isso eu tenho certeza. Mesmo sem ter feito a tabela nutricional, ele é mais proteico por causa do fermento natural, que pode sintetizar diversas proteínas. Aí, ó, para os atletas de plantão, ó, só tem benefício. Você está comendo pão, você está comendo carboidrato, só que é um carboidrato do bem. Do bem, perfeito. Legal. De toda essa parte teórica aí que você já comentou, e com certeza você sabe muito mais, além disso que você comentou agora, teve alguma coisa dela, ou se teve, o que dela você trouxe do seu curso de Química? Ou não tem nada a ver? Não, tem muito. Principalmente a autonomia de procurar as fontes para as informações. Eu acho que a gente ser cientista faz com que a gente tenha um pouco mais seja um pouco mais criterioso com a informação que a gente recebe, né? Então, eu recebo aquela informação, eu vejo, eu acho que eu já tenho um olhar um pouco mais crítico. Calma, deixa eu ver, deixa eu procurar um artigo, deixa eu procurar uma tese, deixa eu ver se alguém já falou isso, né, para realmente falar aquilo com muita propriedade. Que nem eu te falei, com muita propriedade. Pães de fermentação natural tem até 80% menos food maps. Isso eu tirei de uma tese. Né, uma tese de doutorado, tem 4 artigos publicados, essa menina. Então eu falo com muita propriedade, não é um valor chutado. Né? Com relação ao valor calórico, valor energético, eu não sei dizer se é menor, porque eu ainda não encontrei nenhuma informação consolidada com relação a isso. Então, ser da área da química, em primeiro lugar, me deu muita... me trouxe essa crítica, né?
de investigar realmente aquilo, ter esse olhar um pouco mais crítico da informação e não aceitar informações soltas. Você faz isso por isso. Não, por quê? Né? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que modelar o meu pão, fazer o formato dele quando ele está a 26 graus? Por que isso é melhor e não quando está a 25? Então, esse questionamento, né? Em segundo lugar, eu tenho também um pouquinho mais de não vou dizer uma capacidade, mas eu consigo olhar para uma receita, olhar para um ingrediente e entender a função dele dentro daquele sistema. Eu sei qual é a função do ovo no meu pão, qual é a função do leite, qual a função da gema, qual a função da clara, porque eu conheço a química daqueles alimentos, daqueles ingredientes, e eu sei como eles interagem. E além da química, muita física também, tem muita física no pão. Eu falo que pão é uma relação entre tempo e temperatura o tempo todo. O tempo todo a gente está analisando isso. Tempo, temperatura, extensibilidade da massa, elasticidade. O tempo todo a gente está analisando esses parâmetros. E com certeza a química ela ajuda muito nisso. E a didática, né? Eu acho que isso também faz muita diferença. Eu jamais vou explicar para um aluno meu algo... Eu jamais vou dar uma resposta simples, porque eu falo que não há respostas simples para questões complexas. Por mais que o homem faça pão desde 4.000 anos antes de Cristo, pão, como a gente conhece, fermentado, né? E que o pão seja o elemento mais básico da humanidade, e o homem fazia pão mesmo antes de ter esses conhecimentos, é possível a gente juntar, né, um conhecimento milenar a um conhecimento científico, técnico, para ter um melhor resultado. Então, eu jamais vou responder algo, é isso, assim, assim. Não, eu vou sempre procurar explicar. Eu acho que a química trouxe isso. Legal. Só mais uma pergunta, aproveitando essa coisa, que você comentou que você sabe a função dos ingredientes, né? No pão, né? Por exemplo. Tipo assim, você sabe o que cada coisa vai fazer. Acredito que esse tipo de conhecimento também te propicia a inventar novas receitas. Sim. Né? De uma forma mais, digamos assim, eu quero inventar algo que seja, sei lá, assim. Então, você tem ali a noção do que cada ingrediente faz, então você consegue montar isso. Usando isso, você já conseguiu, com certeza já, mas você já conseguiu, assim, fazer alguma receita realmente bem diferente, assim, que desse muito certo, tanto com você quanto com outras pessoas e coisa assim? Essa parte da invenção de pratos, né? Que também é uma parte interessante, eu acho a parte interessante na culinária, né? Você, tipo assim, ser capaz de criar pratos novos, inovar e tal, esse tipo de coisa. Sim, com certeza. Eu tenho muito esse lado criativo, e como a Raquel falou, eu sou muito corajosa para... Eu acho que você se colocar de frente para o erro é um ato de coragem. Sim. Né? E eu me jogo mesmo. Eu testo e eu mostro se deu certo, se não deu. Mas, por outro lado, eu sou muito também da opinião que a gente nunca cria nada do zero. Existe uma base, existe um fundamento básico. A partir desse fundamento básico, eu vou incluindo mais ovo, mais leite, mais sal, menos sal, mais açúcar. E aí eu vou criando, eu vou adaptando, vou fazendo adaptação de algo que já existe. É como fazer um artigo científico. Você pega o que X disse, o que Y disse, o que Z disse, você junta tudo e você cria uma conclusão em cima daquilo. Não é assim que funciona? Basicamente assim. O que eu faço é isso. Eu pego uma receita de um lugar, com os ingredientes de outra, com o método de outra, e crio o meu próprio método. Né? Principalmente porque a gente tem que fazer as adaptações para as charinhas brasileiras. Então, eu faço basicamente isso, e adapto para as condições que a gente tem em casa. Equipamento doméstico, né? E temperatura, a gente também tem que pensar muito na temperatura. Agora vai estar vindo inverno, então as coisas mudam um pouco no método. E é isso, eu acho que quando você entende o método, você entende o fundamento, você sabe o que acontece com o seu fermento naquela temperatura, naquela condição, perto daqueles ingredientes, você, cara, tem muita liberdade e autonomia para criar o que você quiser.
E aí você perguntou se eu tenho essas receitas, eu tenho muitas receitas autorais, eu chamo de receita autoral. Todos esses pães de mercado, o pão de cenoura, o pão de coco, o pão de milho, são todas receitas autorais que, com base nesse arcabouço que eu tenho, né, nessa revisão bibliográfica que eu tenho, eu vou fazendo as adaptações e vou criando. E aí, quando eu acho que tá legal, quando eu já testei com várias farinhas e eu vejo que funciona, eu pego e posto. A maioria das minhas receitas autorais eu disponibilizo gratuitamente no Instagram, porque eu acho que não é isso que torna um padeiro. Eu acho que o método e o conhecimento que está por trás daquilo ali é realmente o que faz a diferença em a pessoa ter um super pão legal, fofinho, leve, e a pessoa ter um tijolão, que a gente chama. Então eu disponibilizo porque receita é só receita. O método, né, a ciência que está por trás daquilo, aí a pessoa aprende no meu curso, porque eu não posso passar método para todo mundo no Instagram, porque eu também tenho boletos para pagar, né? Sim, então, claro. Compreendo perfeitamente. Eu tenho meus boletos. A vida não é só fazer pão, né? Pagar boletos. Não é só engajamento. Mas as minhas receitas autorais, 90% estão lá. Eu acho que só 1 ou 2 pães que eu não disponibilizei, porque eram receitas mais complexas, um pouquinho mais chatinhas, e que provavelmente o meu seguidor, que não é meu aluno, teria dificuldade. Eu não quero que ele tenha dificuldade, eu quero que ele faça um pão legal. Então, quando eu não disponibilizo, é porque é algo que precisa de um pouquinho mais de conhecimento e eu acho que, de repente, o meu seguidor não está pronto, e aí eu não disponibilizei. Mas é uma das partes que eu mais gosto, são as receitas autorais. Legal. Teve alguma que você já considerou, assim, que o resultado ficou exótico? Você misturou coisas que você imagina, Sim. sei lá, testou, vamos misturar esses negócios aqui que não tem nada a ver e vamos ver o que dá. Aí deu um pão vivo, saiu andando pela casa. Eu fiz um brioche ano passado. O brioche é aquele pão amanteigado bem fofinho, de chocolate com pimenta. Só que eu usei a pimenta errada. Em homenagem àquela novela que já passou 8 vezes na Globo? Kaique Brito. Minha irmã viu todas as vezes que passou. E eu provei, eu misturei o chocolate, eu sempre provo os ingredientes, provo o pão cru, mas eu fiz uma danada de uma infusão. Eu falei, infusão é um nome chique, eu vou fazer isso. Eu infusionei a pimenta no leite, então eu cozinhei a pimenta no leite. Então eu tive um leite de pimenta. E aí fiz o brioche com aquele leite. Então o pão ficou todo apimentado, que é exatamente o que a gente não quer. Né? A gente quer mastigar o pão, aí vinha um pedacinho de chocolate e um pedacinho de pimenta. Aí ele ficou todo apimentado com um pouquinho de chocolate. Aí pensa, não ficou legal. Não ficou legal. Ele ficou bonito, mas não ficou legal. Fato. Acho que foi o mais exótico. Mas esse foi um exótico que deu errado, entre aspas, né? Tipo assim, não sei se eu posso falar que deu errado e tal. Deu errado. A gente comeu, mas deu errado. Teve algum exótico que deu certo? É porque eu não sei aqui o que seria exótico para você. Eu sou uma pessoa básica, por mais que eu goste de experimentar, de testar, eu gosto do clássico. Então eu faço um sonho muito gostoso, um brioche muito gostoso. Eu não sou muito assim de, vou super inovar. Eu vejo muita gente fazendo muita coisa inovadora, mas o meu inovador, de repente, para muitas pessoas isso é normal. Quer ver? Deixa eu pensar um exemplo. Eu já fiz uma focaccia, que é um pão aberto na forma, de limão siciliano com abobrinha. Para mim, isso é exótico, porque assar limão e usar rodela de limão em algo salgado, para mim, isso é exótico. Mas para muita gente pode ser considerado normal, né? Para mim não é normal, não. Enfim. Cumpre o meu critério de exoticidade. Cumpre? Cumpre. Então. Ele ficou bom? Ele ficou bom. Se você pediu um que ficou ruim, né? Não, se você falou que deu errado, eu perguntei por um que deu certo. Um que deu certo foi esse, ficou gostoso. Tá. Abobrinha com limão é uma combinação muito boa. E eu caramelizei o limão, assim, ficou bem gostoso, porque você sente o azedinho. O pão de fermentação natural, ele já é naturalmente mais azedinho. E eu senti esse azedinho do limão junto com o pão e o neutro, né, da abobrinha, ficou bem gostoso. Olha só, é uma mistura que eu não consigo nem imaginar que gosto que fica, sinceramente. Mas você pode fazer em casa. Você fatia a abobrinha fininha no ralador e espreme um pouquinho de limão. Come crua. Tempera com sal, fica bom. Muito bom. Crua. Crua. Olha só. Qualquer dia eu testo. Fica bom, depois me conta. Tá, pode deixar.
Se eu não gostar, eu vou no seu Instagram e te xingo. Né? Xinga, pode xingar. Ah, não, tá bom. Não, tô brincando. Uma pergunta. Outra, na verdade. Agora um pouco mais, tipo assim, projeção para o futuro. Você tem vontade de aventurar ou fazer outros tipos de comida, talvez em outros cursos, em outras coisas assim, ou não? Você está feliz com o foco que você está e pretende só melhorar cada vez mais naquela área, naquele prato, no caso? Olha, para o futuro, o que eu penso é quando acabar a pandemia, quer dizer que acabar não vai, né? Mas quando todo mundo tiver com vacina, é fazer um curso presencial. Tenho muita vontade de fazer um curso presencial. Eu não tive essa oportunidade de ver aquela galera ali colocando a mão na massa e ajudar e estar ali do lado, né? Meu curso é 100% online, gravado. Então, eu tenho muita vontade de fazer um curso presencial. Agora, com relação a mudar o nicho, eu tenho sim vontade de fazer outros cursos. Eu penso em parcerias com o Nutri. Como eu estou meio que nessa pegada da alimentação saudável, eu penso em fazer uma parceria com alguma nutricionista e a gente fazer alguma coisa relacionada à alimentação saudável e gostosa e prática, sabe? E é um plano, assim, mas ainda não tem nada no papel. O curso presencial já tenho no papel mais ou menos como vai ser, qual o formato, mas o outro curso de outro produto não tenho ainda, mas quem sabe? Tá. Mas às vezes nem tanto, tipo assim, um curso já de imediato, mas às vezes receitas no Instagram mesmo, coisas assim. Isso tem. Bem, né? Isso tem, porque também falar só de um assunto, o seguidor ele acha chato. De vez em quando você tem que dar uma mudada, né? Você tem que fazer uma outra coisa. Também humanizar, você expande um pouco o seu círculo também, quando você fala de mais temas, né? Então, eu sempre posto, sempre tem. Se você entrar lá no meu Instagram, vai ter risoto, vai ter uma carne, vai ter uma salada, tem de tudo. Tem de tudo, mas o foco principal, obviamente, tá no pão, mas eu sempre posto outras coisas também. Só que não são monetizáveis, né? Ah, entendi. Talvez abrir uma marca sua no futuro para vender seus pães. Fazer Não. uma parceria. Não. Vender não. Vender não. Porque, por mais que eu goste muito de fazer, a ideia de vender aquele produto não me enche os olhos. Eu quero ensinar as pessoas a venderem. Cada vez mais. Porque quanto mais pessoas vendem, mais pessoas compram, mais pessoas querem aprender a fazer. E assim a roda gira. Mas vender, não. Fazer uma padaria em casa ou vender meus pães, não. Não mesmo. Isso aí, sem chance. Me dá a impressão de ser mais trabalhoso, né? Fazer para vender do que ensinar a pessoa a fazer. Não sei, eu tenho a impressão de que é bem mais trabalhoso, talvez. Sim, eu tenho muito mais liberdade com os meus cursos, ensinando, do que fazendo o produto, né? E já aconteceu de alguma marca te dar farinhas, assim, para você testar ou para você utilizar nos seus cursos? Uma forma de Acontece. Legal. Acontece bastante. Eventualmente, eu preciso recusar, porque aquela farinha ela está fora do meu posicionamento, porque é uma farinha que as pessoas não têm acesso, já aconteceu. Hoje eu estou com uma parceria com uma farinha orgânica que é muito boa. Apesar dela não ser vendida nos supermercados, ela tem um preço bom e eles entregam para o Brasil todo. Então eu aceitei. Mas farinha italiana eu já recusei, porque tá fora do meu propósito, né? Então não posso. Mas basicamente é isso. Eu evito muito fazer public post, né? Post patrocinado, porque você fica preso àquela marca, né? Eu já vendo o meu produto. Então, eu não quero vender produto de uma outra pessoa, porque o conteúdo de venda em si, no Instagram, né, nas redes, ele é necessário, mas o seguidor, ele cansa daquilo. Né? Então, se é para ele cansar, que ele canse com o meu conteúdo de venda, e não com o conteúdo de venda de outros né? parceiros, né?
Uhum. Então, eu evito. Hoje eu trabalho com o clássicos recebidos, né? Eu recebo a farinha, falo o que eu achei, e tá muito bom, não tenho nenhum vínculo, nenhuma obrigação com a marca, né? Não preciso mandar relatório, nada disso. E eu posto se eu quiser, se eu achar que aquilo fez algum sentido para mim. Você só faz um react do produto, né? É. Da hora. E o seu curso? Você tem um só por enquanto ou você tem mais? Um só, Curso. de pão de fermentação natural. E aí, no curso, eu ensino todos os métodos e técnicas e processos, todos os fundamentos do pão rústico de fermentação natural. E a partir dessa base, você faz infinitas receitas. E eu tenho também o tortano de calabresa. Aí tem a parte dos vídeos de pães, né? Que são pães mais específicos. Tem o tortano, tem a baba, que agora vai entrar a pizza. E o curso é um organismo vivo, né? A cada 2 meses, mais ou menos, eu coloco um vídeo de um pão novo. E aí eu coloco lá. Os alunos Entendi. antigos recebem, todos os alunos recebem. Eu, dependendo de como eles estão, né, com dúvidas, eu faço uma aula extra. Então eu estou sempre atualizando. Ele não é um organismo morto. Ah, que legal. O seu curso então é dinâmico. Você vai acrescentando. Eu já vi muito curso que é vendido pela internet que a pessoa faz, coloca lá e acabou. Some. Ela não mexe mais, né? Tipo, Não. às vezes deixa lá um contato, né, para tirar a dúvida e tal, às vezes um grupo, Instagram, WhatsApp, essas coisas, mas o curso em si, mesmo os vídeos, não recebem atualização, né? Legal você fazer isso. Primeira vez que eu vejo alguém fazendo isso no curso online. Porque foi o que eu te falei, eu comecei gravando com um tripé e fazendo sozinha de casa. Meu curso, quando eu comecei, a galera que vende curso de pão, o mais barato era 497. O meu curso começou com 147, custando 147. Eu praticamente tinha um prejuízo. Muito barato mesmo, porque eu estava oferecendo. E aí, a partir do momento que eu fui colocando novos vídeos, novos materiais, aí eu fui aumentando, né? Porque eu preciso também chegar no valor de mercado, que é 497 hoje, mais ou menos. Porque eu também não posso estar abaixo do valor de mercado, porque a gente, brasileiro, principalmente, tem a mania de achar que tudo que é barato não é tão bom, né? É verdade. Então, eu aumentar também o valor do meu curso vai me gerar não só uma receita maior, mas me gera um posicionamento um pouco melhor também. Né? Eu deixo de ser aquela que vende o curso baratinho e passo a... Eu tenho competitividade, né? Mas não é algo que eu vou fazer aleatório. Eu vou fazendo conforme eu for jogando conteúdo lá dentro. Conteúdo, claro, não é uma bobeira. Né? Eu preciso de planejar. Hoje eu tenho um videomaker que vai lá em casa, ele grava os pães eu fazendo, ele edita, me devolve. Né? Então, hoje eu invisto. Hoje eu invisto nisso. Mas gradativamente a gente vai concluindo, vai chegando lá onde a gente quer. Nada é 100% perfeito do início. Isso é verdade. E para adquirir o seu curso, como é que a pessoa faz? Bem, hoje o curso ele é 100% online, né? E gravado. Ele fica lá na Hotmart, é uma plataforma, acho que é a maior plataforma do mundo, sei lá, acho que de cursos. Se não é maior, deve ser uma das maiores. E tem um link lá no meu Instagram, no meu perfil. Entrou lá, preencheu os dados, acabou. O acesso é imediato e tem acesso a de um ano do curso, recebendo sempre as atualizações. Ah, tá. Depois do ano, se a pessoa quiser, renova, né? Renova, Na verdade, eu tô até pensando aqui, eu realmente não parei ainda para ver isso. Eu queria deixar o curso por mais um tempo, porque para mim isso não faz diferença, né? Eu tenho interesse em ter alunos novos e que os alunos novos façam pães cada vez mais incríveis. Normalmente eles já fazem, com 2 meses, eles já estão fazendo pães incríveis e por si só eles não precisam mais do recurso do curso, mas exatamente para aproveitar essas atualizações, né, que eu vou colocando. Mas eu ainda não parei para analisar isso, para avaliar e modificar esse botão, mudar esse botão lá do lugar. Mas hoje o aluno tem acesso por um ano. Tá.
Uma Pô, legal. curiosidade sobre esse seu plano aí para fazer um curso presencial, porque como o processo é um pouco longo, você vai fazer mais de um dia, né? Aí a pessoa vai deixar o pão lá, vai levar para casa, como é que vai ser? Legal, Raquel, legal. Tem que ser uma coisa meio Ana Maria Braga, né? Exatamente. Normalmente, como é que é feito? Como é que eu planejei? A pessoa ela faz o pão dentro daquelas 6 horas de curso. Durante o período de descanso da massa, é quando eu vou dar o conteúdo teórico, e aí depois tem a mão na massa. E isso se repete dentro daquelas 6 horas. E a pessoa vai levar para casa o pão para assar no dia seguinte. E eu vou ter pães já prontos para serem assados lá ao vivo para as pessoas, os alunos verem a parte da cocção, né, do pão. Então eu posso ter, sei lá, 3, 4 tipos de pães lá, e a pessoa vai ver, as pessoas vão ver, né, os alunos eu assando e vão levar o dela para assar em casa. Legal, ou fazer de 2 dias, né? Mas 2 dias, como eu moro numa cidade que é pequena, eu creio que muitas pessoas vão vir de outras cidades, e aí de repente não vai conseguir a logística de transporte, né? Acomodação, né? Essas coisas. E aí é basicamente isso. Turismo, A né? gente faz uma coisa meio Ana Maria Braga. Ou a gente fica faz 2 uma coisa dias e meio Ana aproveita Maria o Braga. Santos. Isso aí. Legal, legal. Dá para conhecer tudo. Pô, bacana, bacana. Muito bom. Já tô com água na boca já, gente. A conversa aqui tá dando fome, eu não jantei ainda, tá? Já tô sentindo o cheirinho aqui já do pão, mentalmente. Sabia Nossa, que não cheiro tem coisa de melhor, pão, né? cheiro de pão quentinho é terapêutico? Olha! É mesmo? Tá Muito mais que fazer o pão, o cheiro, ele tem... É porque são cheiros que lembram a infância. Por mais que você nunca tenha feito pão em casa, são cheiros que remetem ao nosso inconsciente, cheiro de infância. E como é gostoso conforto, lembrar da né? infância, Talvez. né? Que Então, legal. existe até spray, tipo bom ar, pode falar, né, bom ar, de pão quentinho. Olha Existe. só. Tem padaria que coloca. Porque os pães, para você passar e sentir e ter vontade de comer. É mole? Tem de tudo. Olha só, velho, que legal. Porque os pães industrializados, eles têm menos cheiro, porque a fermentação rápida, você tem menos formação desses voláteis que lembram o cheiro do pão quentinho, né? Então, um recurso das padarias é usar esse borrifador, esse spray, para quem está passando sentir aquele cheiro, entrar e comprar pão. Caraca, eu tô falando sério, vocês colocam no Google lá. Spray cheiro de pão quentinho, existe. Que legal. Nossa. Quando você tá passando raiva na rua, você entrar na padaria, né, dar lá umas respiradas, depois você sai e continua fazendo o que você tem que fazer. Já relaxou e pronto. É 2 coisas que relaxam na rua, né? Essa daí vai ser a segunda agora. A primeira é ar-condicionado de banco. Né? Quando tá muito quente, você entra no banco, fica lá dentro um pouquinho, aí depois você não faz nada, né? Só sai depois. Só deixa o segurança um pouco cabreiro, né? Porque você entrou e não fez nada. Mas aí agora já tem a segunda forma de desestressar na rua, que é entrar na padaria, dar uma respirada ali e depois continuar fazendo o que você está fazendo. Ai, muito bom. Raquel, mais alguma pergunta? Eu tenho muitas, mas acho que eu vou tirar durante o curso. Senão a gente vai ficar horas aqui falando. Né? Desembola mais umas Sério, duas. muitas. Desembola mais umas 2 aí. Se for sobre o pão em si, dificuldades que eu tenho, né? Sempre quando eu vou colocar no forno, a temperatura, porque eu vejo que ele começa a dourar, eu acho que já tá chegando no ponto, né? Aí Mas tá quando cru. eu tiro, tá cru. Ou, vou deixar um pouquinho mais, aí a crosta fica grossa, né? Aí eu imagino que isso você explique bem, né? Qual que é o ponto. Tem termômetro? Pois é, você tem termômetro? Não tem, é uma boa questão, né? Cara, termômetro, ele muda a vida. E é um negócio que vende por R$20 no Mercado Livre. Tá tranquilo você. Parece que é igual algo, a balança, um termômetro. Igual a balança. Então, compra o termômetro e... Primeiro ponto, entenda que o que marca, a temperatura que marca lá no forno, no botão, não é a temperatura real dele. Normalmente a real é menos.
E se isso acontece do seu pão ficar com a crosta colorida antes de cozinhar, provavelmente você está usando um forno muito alto. Pães de massas com manteiga, com açúcar, eles são assados a uma temperatura mais baixa, tipo bolo. Porque o açúcar ele ajuda a caramelizar, né? Por isso que carameliza primeiro a crosta, porque você deve estar falando de pães mais adocicados, né? Tipo o da ralá, né? Que é o que eu mais gosto de fazer. Então ele não tem tanto leva açúcar, né? Leva açúcar, ele manteiga, leva açúcar, ovo. Leva. Só não leva Mas leva manteiga, mas manteiga, açúcar leva ovo. Ovo, açúcar, óleo. Então, o açúcar ele ajuda também a caramelizar. Então, o primeiro passo é você comprar um termômetro e primeiro tenta ajustar porque a receita te manda. Seguir aquela temperatura. Porque apesar da receita mandar, essa temperatura ela pode variar também de tipo de forno. Dependendo do tipo de forno, o pão vai interagir de uma forma ou de outra, né? Dependendo da superfície que você coloca para assar. Então, é também um jogo de tentativa e erro, mas você precisa ter um termômetro. É o mínimo, né? Porque, por exemplo, o forno elétrico, ele tem a opção de botar para grelhar só, ou vem só de cima, ou ele vem de baixo de cima também. Aí tem essa diferença. Eu sempre coloco só embaixo. Esse tipo de pão, só embaixo. Eu só coloco o de cima quando é pizza. Lá, legal. Mais uma. Acho que vai melhorar agora. Qual era a outra pergunta? A outra que eu vejo muito você falando dos alvéolos, né? Quando vai fazer o pão de fermentação natural, do tamanho ali, que tem um tamanho específico, se ficar muito grande quer dizer que falhou a receita. Quer falar um pouquinho sobre isso também? Porque o que são os alvéolos? São exatamente esses buraquinhos de ar, né, da fermentação que foi produzido. E existe hoje uma busca pelos alvéolos, porque a gente vê muito Instagram de gringo, sabe? E os gringos, eles estão muito à nossa frente com relação à panificação. Então, eles têm farinha própria, metodologia, já veio com a mão de padeiro. A gente está começando agora. Então, a gente fica comparando os nossos pães com as nossas farinhas. Aí, esses pães artesanais de fora, e aí gera um pouco de, por que o meu não fica assim? Por que o meu não fica assim? De repente, porque você está usando outra farinha, você está em outro lugar, você tem outra experiência. Então, eu sempre falo, calma, os alvéolos, eles aparecem. Eles aparecem com o tempo. Cada vez mais o miolo do seu pão, ele vai ficando mais leve, mais aberto, mas isso é com o tempo, com a prática, com a mão leve. Mão de padeiro é uma mão muito leve, tá? Porque a fermentação está ocorrendo ali, você está manipulando a sua massa. Você está manipulando. Se a sua mão é muito pesada, você estoura aquelas bolinhas que você está querendo construir para formar os alvéolos. Né? Então, os alvéolos, eles são motivo de ostentação, mas a gente não pode ficar presa a eles. Porque o pão, ele pode ser gostoso e não ter tantos alvéolos. Legal. Entendi. Você falou dessa de mão leve, né? Porque tem uma parte não sei se é a sova, né, que falam. E em algumas receitas eles pedem para bater no pão mesmo, né? Que aí você estica, você bate um pouco. A ação mecânica, ela vai fazer essa rede de glúten que eu expliquei, que é juntar essas proteínas, que junto com a água e a agitação, junta e forma o espaço que vai ser preenchido com gás. Na fermentação longa, a sova, muitas vezes, ela é dispensável, porque o tempo também faz essa mesma reação de formação do glúten. Então, os pães que descansam durante muito tempo não precisam ser sovados. Já os pães que de fermentação mais rápida, né, é interessante a sova, o pão se beneficia da sova porque você não vai dar tempo para aquela reação ocorrer ali sozinha. Legal. Bacana. Massa demais. Mais alguma pergunta? Eu estou relativamente satisfeito. Como eu entendo pouco de culinária, eu sei fazer pouca pergunta.
Quando você comprar o curso já... da Monique, você vai começar a ter dúvidas. Aí a gente chama ela aqui de novo, faz uma parte 2. Só tem dúvida quem estuda, né? Quem procura. Pois é. Eu sou uma pessoa muito pouco, digamos assim, experienciado na culinária, então eu realmente sei fazer pouca pergunta. Se joga. Tem que... Vai valer a pena. Tem que começar a mexer com isso mesmo. Pelo menos eu consegui tirar as dúvidas que eu tinha em relação a isso. Raquel, mais alguma? Não, acho que por enquanto tá bom. Você acha importante? Então, Monique, considerações finais? Considerações finais. Se você é uma pessoa que se sente... Se você é uma pessoa que você come pão de mercado, você sente aquela queimaçãozinha, sabe? Aquela azia, aquele incômodo, se sente estufado, fica com o intestino preso. Pode não ser nada a ver com glúten, porque hoje a gente fala muito do glúten, né? O glúten virou o vilão do século. Pode ser simplesmente porque daqui a pouco vão inventar o glúten sem glúten. Glúten sem... Pode ser simplesmente porque esse glúten ele não foi bem trabalhado. Quando esse glúten é bem trabalhado na fermentação longa e natural, você não tem esses incômodos, né? E, cara, por mais que hoje o pão de fermentação natural ele esteja basicamente presente em grupos muito seletos, a gente pode fazer pão em casa com o que a gente tem, com farinha brasileira, com forno doméstico, e trazer ele mais para a nossa realidade, né? Para a nossa vida. Porque apesar de difícil... É possível, com conhecimentos básicos, você fazer um pão para sua família. Né? Você fazer um pão gostoso, um pão saudável, um pão leve. E você não fica 25 mil horas fazendo. Por mais que o pão ele leve 24 horas para ficar pronto, você não fica 24 horas com a mão nele. Existe o período de descanso. Né? Então, é um mito dizer que demora. Demora, mas boa parte é ele que está na geladeira lá sozinho, não é você que está ali. Então... É algo que eu gosto sempre de falar. É muito desafiador, é muito gostoso, muito, muito, muito relaxante, muito terapêutico fazer pão. Porque você aprende que tem coisa que você não consegue controlar. Tem coisa que você não consegue. A gente não consegue controlar tudo. Sim. E a gente não consegue controlar o pão, muitas vezes, porque se trata de um organismo vivo. Eu posso te controlar? Não posso. Tudo bem que estamos em outra escala, né? Nós, fermento, mas... Fazendo uma analogia... Mas eu entendi o que você quis dizer. Tem coisa que você não vai conseguir controlar. Por exemplo, às vezes você trocou a água e o seu fermento ele mudou completamente as características. Você não consegue controlar aquilo. Você tem que entender o que você fez. Foi a água, então eu vou mudar a água. Ele muda. Tem fermento que em uma época do ano, em uma estação, ele está de uma forma, em outra estação ele está de uma outra forma. Você muda isso, você controla isso? Não. Não tem jeito. Né? Não fácil. Você pode botar ele em uma estufa, controlar a temperatura, pode. E aí que tá a magia, né? Você tentar controlar o incontrolável. Muito legal. É basicamente isso. Fazer pão é uma relação entre tempo e temperatura e controlar o incontrolável. E no final sentar com a sua família e comer o melhor pão da sua vida. Isso é importante. Aquilo que você falou é a relação criador-criatura, né? É isso aí. É isso aí. Não, legal demais. Então, acho que é isso. Né? Eu estou de boa de pergunta, parece que a Raquel também está de boa de pergunta. Ela não quer fazer um podcast de 5 horas. A gente poderia, mas ela não quer, então futuramente pão a de gente... cast. Inclusive eu falei que esse vai ser o nome do episódio. Vai ser basicamente o nome do episódio de hoje vai ser isso. Ficou deveras criativo. Legal. Ficou muito bom. Mas então, Monique, muito obrigado por ter tirado aí um pouco mais de 1 hora do seu tempo para trocar uma ideia com a gente. Gostei bastante do papo, foi bem esclarecedor em relação a muitos pontos, até porque, tipo assim, tem muita gente, eu, por exemplo, sou um desses que, tipo assim, acha, pão eu vou ali e compro um e pronto. Tipo assim, já tá pronto, aí você, mas não, tem um monte de coisa por trás, e que nem você mesmo falou, muitas delas que você nem tem controle, né? Então, tipo, acabar que fazer pão, ter vários tipos de pão, acaba sendo literalmente uma arte, né?
Cada Sim. vez que você vai fazer, é uma vez, é uma experiência única, né? Uhum. Tipo assim, é muito legal ver esse lado da coisa, sabe? Que é um lado do qual eu nunca tinha visto até então. Achei muito bom, gostei muito da conversa. Gostei. Legal, obrigada por vocês terem chamado. Fiquei muito feliz, eu gosto muito de falar, né? Deu a perceber. Isso é bom, isso é bom. E gosto muito de falar de pão, gosto muito de falar de vida, transição de carreira, como é que foi isso tudo. Então, basicamente, eu estou fazendo aquilo que eu gosto, que é falar, explicar tudo, como é que isso aconteceu na minha vida. Acho que isso pode também inspirar a nossa história, né? A minha, a sua, da Raquel, pode inspirar outras pessoas, gera muita identificação. E eu acho que a gente pode usar as redes para isso, né? Sim. Não só pode, como Verdade. deve. Então, obrigada aí pelo chamado, pelo convite, fiquei muito feliz em estar aqui. E sucesso para vocês, podcast. Valeu. Obrigada. Devagarzinho vai crescendo. Isso aí. Igual um pão. Igual Estão um no pão. caminho. Igual Obrigada, um pão. tá? Obrigada. Mais alguma consideração, Raquel? Não, só agradecer também, né, pela participação. Quando eu vi, né, eu olhei que você trabalha muito em cima de pão, eu achei que seria uma ótima ideia de trazer aqui para o podcast para popularizar esse assunto, mostrar como fazer o pão caseiro é importante, né, para a saúde também. Como você disse, é uma terapia, né, até o próprio cheiro de pão tem essa influência na pessoa. Então, espero que convença, né, bastante pessoas a pelo menos tentar, né? E aí, aos poucos, vai tentando melhorar nessa arte, adquirir teu curso, né? Também valorizar o teu trabalho, que é muito bacana. A gente apontou vários diferenciais aqui. Então, obrigada aí pela oportunidade. Eu que agradeço. Isso aí. E agradecer também, claro, a todos vocês que nos ouvem, nos acompanham aqui no podcast, aqui, tanto aqui no YouTube, quanto no Spotify e nas outras redes. Agradecer a todos os nossos 100 primeiros inscritos, né? A marcazinha legalzinha aí, 100 inscritos na primeira centena. Tem gente que vai achar que é pouco, eu acho que é muito, porque 100 pessoas são 3 salas de aula. São 100 pessoas. Então, são 3 salas de aula aqui que nos escutam, nos acompanham. Espero que esse número cresça cada vez mais. E você que ouviu até aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like bombado bacana pra gente, porque fortalece o nosso trampo, beleza? Semana que vem tem mais.